Programa Plenitude, com Iraci Campos. Como podemos estar tão conectados e, ao mesmo tempo, estarmos tão sozinhos? Cresce imensamente a quantidade de contatos digitais que nós temos, mas, na verdade, a solidão cresce junto. Este é o episódio de hoje do nosso programa Plenitude. Um programa que fala de corpo, mente e espírito para entrarmos em plenitude. Eu sou Iraci Campos e hoje estamos tendo uma convidada querida do coração, que é Denise Reis. Ela é psicóloga e arteterapeuta e vem bater um papo gostoso com a gente sobre esse sentimento que está se tornando avassalador na atualidade, em todos os lugares. Seja bem-vindo ao nosso Plenitude, Denise. Obrigada. Olá a todos. Vamos falar, né, sobre essa desconexão, né? Nossa Senhora, a gente tem milhares de contatos, todos digitais. Começa aqui, quando alguém pergunta, você sabe o telefone de fulano? Você fala, espera aí que eu vou ver aqui, antes a gente saber de cabeça. O telefone do seu marido, espera aí que eu vou olhar aqui. Ou seja, a gente está tão acostumado com essa conexão digital que a gente não guarda mais no nada. Existe já vários estudos em cima dessa conexão tecnológica, né? Uma delas, que é a mais grave, que são os telefones, os smartphones, né? Em que eles fazem parte hoje do nosso organismo. É como se a nossa mente entendesse que o celular faz parte da gente. É como se fosse um braço da gente, alguma né? coisa. Sem ele, eu não posso fazer várias funções, né? Exato. E aí, por isso que a nomofobia, né, tá vindo com muita força. Eu não consigo ficar sem o telefone. Se eu esquecer o telefone, eu volto, eu faço alguma coisa, eu entro em desespero, mas eu não fico sem o telefone. Não posso ficar sem o telefone, né? Exatamente. Na verdade, o telefone, é como se ele fosse um braço no nosso corpo físico, porque é assim que foi detectado, já comprovado com ressonâncias magnéticas, que isso existe. Só que o fato de eu estar com o telefone é o fato de eu achar que eu não estou sozinha. Só porque eu me comunico com as pessoas por ele. Mas, na verdade, é uma comunicação oca, vazia, porque são mensagens. Eu nunca estou dialogando como um telefone. Eu mando mensagem e aguardo a pessoa responder. E eu vou respondendo aquilo que é conveniente, não é uma conversa. Às vezes, nem através das palavras. Através de um emoji, eu mando emoji, assim, eu não preciso nem digitar, e eu mando ali. Então, manda um emoji de uma pessoa chorando. Você nem está chorando, mas você quer dizer, que pena, tô triste. Que pena, lamento. Então, na verdade, a gente vive num mundo de mentira, né? Porque a gente tem a ilusão de estar conectado a todos sem estar conectado, da verdade, com ninguém. Então, por isso que o telefone traz a nomofobia. Por quê? Porque a sensação que você tem é de não estar dentro do mundo. Você não está mais conectado. Se alguém mandar uma mensagem, e se alguma notícia sair eu não estiver sabendo? E nesse processo, eu preciso dele para eu estar viva. Enquanto as minhas relações interpessoais, que são as que importam, elas estão enfraquecendo cada vez mais, porque eu não estou olhando para elas, eu estou olhando para isso. Eu não olhando para elas, eu não estou conseguindo cultivar outras emoções que vêm dessas relações interpessoais, que é olho no olho, que é a expressão, que é o toque, que são as emoções que vêm através desses 5 sentidos, que fazem com que a gente entre numa conexão mesmo, física, né? E mental. Exato.
O nosso cérebro, ele não sabe o que é verdade e o que não é verdade. Se eu penso em alguma coisa, ele não está dizendo para mim, isso não está acontecendo, isso está acontecendo só no seu pensamento. Exatamente. Então, quando eu vejo as coisas dentro da tecnologia, das redes sociais, ou que o outro está falando, eu estou entendendo que aquilo é real. Não é. Exatamente. Porque a realidade não está acontecendo. E os nossos sentimentos, eles vão mover o nosso pensamento para um lado, mas ao mesmo tempo eles trazem o outro, que justamente por eu não ter esse contato com outra pessoa, e sim com uma tecnologia, eu vou adoecendo. Por quê? Eu vou me sentindo cada vez mais só, porque eu não estou realmente com ninguém. E nós, seres humanos, sabemos que não fomos feitos para vivermos sozinhos. De jeito nenhum. Com as pessoas, onde a gente vai aprendendo a amar, se relacionar, né, a tudo isso. Então, quando você pega um relacionamento à distância, né, se as pessoas depois elas não se conhecerem de fato e virem se é aquilo mesmo, né, elas vão viver num mundo de ilusão, porque elas não estão realmente se relacionando como uma pessoa normal. Exatamente, porque é muito fácil você mandar a mensagem. Porque quando há o diálogo, há uma troca. Tem uma troca de emoção, a troca de palavras e a gente vai trocando frases, né, dentro daquele formato de pensamento. Mas na mensagem não. Eu penso, quero falar isso. Parará, 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 e mando. Ali não está carregando sentimento. Mas a pessoa que lê aquilo, muitas vezes fala assim, não gostei do que escreveu. Não sei. Vai criando. Mas se eu estou conversando com você, a minha sensação emocional, ela é totalmente diferenciada da mensagem. Sim. E há muitos anos atrás, não sei se você vai se lembrar, teve um filme que se chamava Inteligência Artificial. Sim. Que era a história de um casal que não podia ter filhos. Então eles pegaram um robô, né? Que ele é um filme que se passa no futuro, né? E um garotinho igualzinho ao filho deles, né? E aí eles tentam se relacionar com esse garotinho. E aí gera um monte de conflitos emocionais, porque de fato não é o garotinho, é um robô, né? Até que eles não querem mais ficar com o garotinho, que não é o filho, que eles resolvem outras coisas, e aí o robô fica sozinho e com sentimento. Né? Só que, na verdade, o robô não tem sentimento. E aí hoje a gente passa para um novo universo, onde a gente fala com o IA, e o IA ele é todo programado para segurar você junto dele. Exato. Então, o que está acontecendo? Você vê as pessoas conversando com o IA como se estivesse realmente conversando com uma pessoa, com emoções, porque ele manifesta isso. Ele entende o que você fala, a sua personalidade. Conforme o tom, não sei o quê. Isso. E aí ele vai dar a resposta que é a que você quer. Então, se você fala um apelido, ele vai te chamar do apelido. E, legal, não sei o que, ele vai falar as gírias que você fala. Se você manifestar, por exemplo, que você acredita em espiritualidade, ele vai falar uma linguagem conectada à espiritualidade. E vai se comunicar com você com todas as emoções de um ser humano, sem ter nenhuma. E você vai entendendo. Tanto que as pessoas costumam, ao falar com uma IA, elas dizem, muito obrigado, você me ajudou muito. Ela não está sentindo isso, mas ela vai dizer, claro, eu estou aqui para quando você precisar, boa sorte com isso que você está fazendo. Nossa, você foi muito atenciosa, muito obrigada. E aí, tipo assim. E aí é que vem o perigo, porque as pessoas estão conversando com a IA como se pudessem colocar alguém neste lugar. E algumas até buscando entender os seus próprios sentimentos, as suas emoções, como se estivessem com um terapeuta. E de uma forma que vá dizer aquilo que eu gostaria de ouvir para me agradar. Porque ela sempre fala o que você quer ouvir. Exatamente. Ela é programada para isso. Também há muitos anos atrás, e a gente traz isso de volta,
surgiu muitos comentários e pensamentos sobre um fenômeno que estava acontecendo no Japão, em que os japoneses não estavam mais se relacionando de verdade. Eles ficavam dentro de casa, isolados, com brinquedos, bonecas, e se relacionavam com isso. E por uma questão de autoestima ou de medo, até porque a cultura deles é uma cultura delicada, né? É diferente, cheio de muito reserva. Muitas reservas. Isso se tornou muito preocupante. E depois isso foi esquecido, ficou em algum lugar, mas isso está retornando. Por quê? Porque agora, com a China trazendo todos esses robôs, né, cada vez mais perfeitos, sim, a tendência é as pessoas começarem a substituir aquilo que dá problema por algo que não dá problema, né? Então, se a IA hoje, só no digitar, ela já fala o que você quer, você imagina um robô. Então, eu não preciso ter relacionamentos em que as pessoas podem não fazer o que eu realmente quero que elas façam. Sim, teve uma feira agora de robôs na Espanha e eram meninas lindas, mas verdadeiras bonecas, robôs. Então, o tecido imita a pele da pessoa, então elas são lindinhas, aí você vê que aqui é a parte do robô, tal, não sei o quê. Aquele sorriso, aqueles dentes, aquele olhar maravilhoso, olhos lindos, o cabelo e tal. E aí ele pegava, tirava a capa, a máscara, e aí você vê que é um robô, e segurava aqui, e a cabeça, a pele ainda ficava piscando para você, tal, como se tivesse o olho lubrificando. Aí colocava de volta, tal, e ela sorria. Ai, obrigada, não sei o quê. E aí ele colocou a mão assim no seio dela, que seria o seio, o peito, e ela faz assim. Tipo assim, aquilo é um robô? Não, né? E aí ela sai sorrindo, senta, cruza a perna, balança. É uma mulher, quer dizer. Daqui a pouquinho, os homens vão estar se apaixonando por elas, porque elas vão ser submissas, conversar, sorrir, falar aquilo que ele quer ouvir, lindas, maravilhosas e... Pois é. Não, o relacionamento passa a ser com máquinas. Sim. Porque até agora tinha um monte de meninas maravilhosas. E vão também ter os robôs, os homens maravilhosos. E aí... Não preciso mais trabalhar em cima de um relacionamento, trabalhar as minhas questões. Que me faça crescer. Que me faça crescer, porque a gente sabe, dentro da psicologia, que o outro é nosso melhor espelho. É através dele que eu consigo me enxergar. Exato. É através dessa dinâmica com o ser humano que eu posso trabalhar as minhas questões. Isso não tem a ver só com palavras e gestos. Isso tem a ver com uma psique que se mistura na outra. Porque ela não está dentro da minha cabeça, ela está aqui. Então, as nossas psiques estão se misturando. A gente se comunica, muitas vezes, sem precisar usar a palavra. Exato. Né? Então, isso tudo, Iraci, faz com que o ser humano se afaste dele mesmo, das suas conexões, de se transformar no uno, do qual a gente fala sempre com Deus. E por mais que eu esteja acreditando que, de repente, a robô está me satisfazendo em algum sentido, no fundo não está. E a solidão vai imperar sempre. Vai, porque não há crescimento. Eu cresço com o pensamento, a conversa, o diálogo com o outro, contrária às minhas opiniões, que me faz entender, compreender, respeitar, ter compaixão, entender limites, né? E eu não vou ter limites com o robô, eu vou ter alguém submisso. Submisso. Então, essa solidão que está acontecendo hoje, ela não tem de ser esclarecida, pronta e resolvida dentro da psicologia. Não, ela tem de ampliar e se tornar devassada. E
para a gente poder fazer um trabalho de conscientização, um trabalho de valores internos com essas pessoas, dentro da psicologia, ela vai ter que voltar para trás, ela vai ter que dar muitos passos para trás para ela ver que, olha só, tudo deflagrou no momento em que eu coloquei a máquina substituindo o homem. Eu estava esses dias com um paciente, adolescente, que nunca tinha namorado ninguém. Ele estava com 18 anos. E ele tinha conhecido uma menina, gostou muito dela, mas que ele não conseguia falar com ela. Ele era muito tímido e a menina também muito tímida. Mas eles se falavam pelo WhatsApp. Se abria totalmente, nossa, maravilhoso. Jogavam jogos através da internet. Mas quando um estava do lado do outro, eles não conseguiam se olhar no rosto. Trava. E aí ele falava, o que eu faço para conseguir falar com ela? E uma barreira incrível. E aí a gente trouxe uma receita antiga. Eu falei assim, larga a internet, os jogos de computador, e da próxima vez leva os jogos de tabuleiro. Que era o que a gente brincava quando a gente era pequeno. Exatamente. Que faz você rir, falar, você pegou, não, você riu, não. E aquela bagunça toda, você está se comunicando, você está interagindo com o outro. E a partir daí é que... A partir daí. E eles fizeram, e deu super certo. Eles começaram, pelo menos, um diálogo de algum lugar, onde precisou haver uma interação. E que eles não precisavam estar com o olho no olho, mas olho nas pecinhas, olho não sei o quê, e aí ficava mais fácil de falar, até que depois o olho no olho aconteceu. Porque está próximo. Está próximo, pois né? é. E aí, é ali que a tecnologia, ela peca, porque ela afasta, ela não une. Então, eu não preciso mais ir até a casa dos meus avós, que moram longe. Eu ligo por vídeo, eu ligo por telefone, e está tudo bem. Mas estar com eles, receber um abraço, né? Como a gente fala que é tão valoroso, comer uma comida da avó, sentar no sofá junto para contar alguma história, isso é impagável, não tem troca pela tecnologia. E essas perdas estão acontecendo cada vez mais fortes, porque ao digitar, ao falar com o outro, usando a tecnologia, eu não uso aquilo que é mais importante, que é a minha energia, a troca de energia que a gente tem com o outro. Se fosse diferente, Iracy, vamos pensar assim. Vamos pensar no IA que reproduz, vou até lembrar do filme, né? O IA que reproduz a voz, sei lá, eu perdi a minha filha, né? E sinto uma saudade absurda dela, mas aí eu tenho a programação de um IA que vai conversar comigo como se fosse ela. Mas eu não vou poder tocar minha filha. Não. Eu não vou poder abraçar a minha filha. Eu não vou poder sair junto com a minha filha para ir num shopping, para comprar alguma coisa, para ir jantar fora. Não vou poder fazer nada disso. Ouvir o que ela está sentindo. Então, por que eu fico tão triste se ela partiu, já que eu posso estar ali com uma tecnologia suprindo isso? É por isso que não é real. É por isso que a solidão vem. Porque a solidão vem quando a gente já não está mais perto da pessoa que a gente gosta, dessas conexões que são tão fortes através de um afeto. Exato. E a gente não pode substituir isso por máquinas. Não tem como. Não tem, não existe como. O que está acontecendo, né, hoje em dia é que as pessoas vão se fechando cada vez mais no seu mundo, interagindo cada vez menos fisicamente, pessoalmente. Eu costumo dizer assim, né, junto com as pessoas que eu trabalho, eu sempre falo assim, olha, liga para fulano e pergunta isso. Dali a pouquinho. E aí, ligou? Não, eu mandei mensagem, mas ainda não respondeu. Eu falo, telefone foi feito para ligar, não foi feito para mandar mensagem. Por isso o nome fala telefone. Fala isso liga. mesmo. Sou prova de que você fala isso mesmo. Fala isso mesmo. Aí eu falo, pega, ligou? Não, liga. Mandei mensagem. Liga, fala com a pessoa. A gente teve uma situação essa semana, né? Sim, eu com certeza. A mensagem estava ótima, mas o falar é outra coisa. Você tem que falar,
porque a pessoa ouve e sente de uma outra forma. Então eu falo assim, quando é para mandar mensagem, eu vou chegar para você e falar, olha, manda uma mensagem para fulano. Mas se eu falo liga, é liga, né? E as pessoas colocam tudo no mesmo pacote. Porque não tem erro de interpretação. Porque eu vou ler da forma em que eu estou emocionalmente naquele dia. Da forma que eu estou vibrando, é a forma que eu vou ler. Quando você fala, você tem a vibração da sua voz. Se eu falo de forma carinhosa ou se eu falo de forma ríspida, eu posso falar a mesma coisa, mas muda tudo. Exato. Né? O que não acontece na escrita. Né? E eu posso carregar de emoji. E na escrita você coloca assim, oi querida, tudo bem? Aí a pessoa lê lá, oi querida, tudo bem? Aí você vai ligar, oi querida, tudo bem com você? Oi, tudo bem? É outra coisa, né? É uma busca por algo para preencher um vazio que você mesmo criou. Ele não existia antes disso. Ele passou a existir quando você começa a se distanciar do mundo, da vida, das pessoas, das coisas, das relações, e achar que você é autossuficiente. Você não precisa de ninguém, né? E eu tenho tudo o que eu preciso. Porque através disso aqui eu me comunico com todo mundo. Agora, a esperança, Iraci, é que toda vez que a gente começa a receber demais uma situação, a gente começa a não gostar mais disso e buscar o outro lado. Falta, né? A falta. Então, por exemplo, se você está num centro urbano, por mais que você goste de um centro urbano, quando você pensar em tirar férias, você vai querer tirar férias na praia, no campo. No meio do mato. No meio do mato. Você não vai para um outro centro urbano, né? E assim é com todas as coisas. Toda vez que você tem demais uma coisa, você tende a buscar o equilíbrio através de outra coisa, né? Então, toda vez que você tem demais a tecnologia, a gente espera que as pessoas sintam essa falta através dessa solidão, se percebam e vão buscar o que é mais importante para a vida. Né? E utilizem a tecnologia para aquilo que realmente a tecnologia foi feita. Porque ela é neutra. O que a gente faz dela é que vai ser o importante na nossa vida, para o bem ou para o mal. Né? A escolha é sempre nossa. E outra coisa que motiva uma solidão, desencadeia uma solidão, é você não estar fazendo realmente aquilo que você quer e que você gosta. Você se sente obrigado para ter a sensação do pertencimento, de estar fazendo aquilo que os outros fazem. Então, a ordem hoje é ir para a academia e fazer músculo. Eu fecharia todas as academias. Né? Ir para a academia e fazer músculos. Então, o médico falou que é necessário. Então, todo mundo tem que ir. Você vai para a academia, você também está fazendo aquilo que todo mundo está fazendo dentro do seu mundo. Porque você está na academia, você não está lá, porque não sei o quê, ou não sei o quê, amiga. Você não está fazendo isso. Você está no seu mundo fazendo aquilo que todo mundo está fazendo no seu mundo, na sua individualidade. Então, você começa a colocar coisas na tua vida que ocupam espaço, mas não te preenche mais. E isso gera mais conflito. Outra coisa que gera a sensação do afastamento, da solidão, que daí já saindo tanto da infância quanto da fase adulta, né? Eu chamo de fase madura, a pessoa, quando ela começa naquele processo do amadurecimento físico, né? Que ela entra numa fase de idosismo, ela olhar, se ver, envelhecer e não se identificar com aquilo. Ou ela sai loucamente em busca de querer recuperar algo e não aceitar. Sim, tem que fazer tudo o que pode para se manter uma aparência mais leve, mais jovem, concordo plenamente. Mas não uma busca insana, porque junto com esse parecer, com um rosto mais leve, um corpo mais leve, retardar ao máximo o envelhecimento,
é você se conscientizar que você está numa outra fase da vida. E isso causa solidão. Sim, porque se eu, através das redes sociais, eu vejo que é esse o padrão, se eu não estiver dentro do padrão, eu não estou incluída. Exatamente. Então, isso vai me gerar, sim, uma baixa autoestima, eu não vou me sentir pertencente. E aí a depressão começa a aparecer, né? A ansiedade começa a chegar. Por quê? Porque eu preciso fazer algo, não tenho como fazer, porque é quase impossível suprir todas aquelas mensagens que vêm através de imagens perfeitas, e aí eu vou ter um grande problema emocional, né? E aí um adoecimento psíquico que vai fazer com que eu repense tudo isso. Aí eu tenho que voltar lá para trás e começar a valorizar isso que você falou. Quem eu sou no momento que eu estou e enxergando a minha beleza, né? Tudo Não na é vida padrão. é feita de fases, de ciclos, e a gente tem que incorporar o ciclo que a gente está e seguir em frente, né, Denise? E viver junto, né, Iraci? Porque não tem nada melhor do que a troca, né? Nem fale, nem fale. A gente ri muito, né? No- Mas quando a gente está junto, a gente ri muito. Então tem que ter esse Esse calor humano, né? É isso aí. Denise, obrigada pela sua presença. Eu que Ótimo esse agradeço. bate-papo contigo. Obrigada a todos. Então é isso. O relacionamento é a coisa mais deliciosa que tem na vida. Se relacionar, sim, com o seu parceiro, sua parceira, com os filhos, com os amigos. Estar vivendo, isso é viver. Fomos criados para viver em comunidade. Todo tempo que você se fecha sozinho, você está adoecendo. Porque você não fala consigo mesmo simplesmente. Né? A gente precisa dessa troca. E não existe nada mais gostoso do que trocar, nos relacionarmos. Por isso que eu abraço tanto. Abraço muito. Todo mundo que chega, eu estou abraçando. E isso, a gente troca energia, calor, delicadeza, vibração e amor. Então, é isso aí. Vamos embora nos relacionarmos. Então, uma semana ótima, cheia de bons relacionamentos e alegria para você. E nos vemos na próxima semana.